anos aí. Os ajustes técnicos são pauta desse debate. A aplicação da legislação é pauta desse debate. Então, eu gostaria que os conselheiros não se sentissem tímidos em trazer a opinião dos senhores, né, de forma respeitosa, naturalmente, mas é um enfrentamento que nós temos que ter. A presidência do CONDEMA vem trazendo, nesse período agora, temas que estejam vinculados a encaminhamentos para o plano diretor, que farão parte do documento que vamos elaborar na comissão técnica lá do plano diretor do tema meio ambiente. Então, eles estão aqui para responder para os senhores qualquer tipo de pergunta e está aberto as inscrições. Por favor, Márcia, primeira inscrita, doutora, desculpe, Camila. Por favor, Márcia. No microfone. Desculpa, Cristina, não sei por que eu te chamo de Márcia. Não é a primeira vez, inclusive. Desculpe. Depois eu tenho a doutora Camila e depois nós temos a Tereza Penteado na sequência. Primeiro eu dou parabéns para o pessoal, para a pesquisa, e como ele está estimulando a gente falar um pouquinho também, eu queria saber também, porque só no Cambuí, não em Campinas, porque o bairro, por exemplo, que eu estou, Bonfim, só estão tirando as árvores de grande porte, que às vezes eu questiono, eu estou pedindo uma poda, mas porque está podre, por exemplo, eu sempre ligo 156, desde 2015, e nunca é só atendida, nunca. E às vezes, de repente você vai lá, a árvore sumiu. É uma árvore bonita, frondosa. Daí você vai questionar, de praça principalmente, praças também, apesar de vocês não estudarem as praças, eu não entendo como que funciona com relação às praças. Agora, no recente, na praça Oswaldo Aranha, eles tinham bastante árvores bonitas, bem densas, cortaram grande parte, tiraram um monte de galho para colocar também uns postes com energia solar. Então, só queria assim, saber também, não passa assim pelo CONDEMA, a população não fica sabendo, de repente a gente chega, leva aquele susto, acabou. E uma grande bipiruna também, aqui na área militar também, próximo, né? Não dentro, próximo, eles... era linda, de grande porte, igual vocês mostraram, eles cortaram tudo assim, só deixaram um negocinho, e eu não compreendo o porquê disso, entendeu? Por que está acontecendo sem gente ficar sabendo. O Cambuí ainda é privilegiado, tem estudo, tem a beleza. Agora os outros bairros, principalmente, por exemplo, eu estou presente na região do Castelo, do Bonfim, que eu sempre convivo por lá, está muito, muito ruim, eu acho. Então, se o CONDEMA também pudesse trazer opiniões e assuntos sobre esse tema, eu agradeço. Obrigada. Eu vou permitir os três falarem, daí eles respondem na sequência, pode ser? Camila, por favor, conselheira Camila, pode prestar para ela. Obrigada. Primeiro, parabéns pelo trabalho, pela apresentação, um trabalho muito legal. Vocês viram todas as 5.000 e poucas árvores? Foi 6. Eu queria saber um pouco mais sobre a questão da compatibilização de arborização com fiação subterrânea, se existe, eu desconheço, uma normativa de distância, de alocação da fiação, profundidade para colocar as árvores. E se o trabalho de vocês vai dar algum subsídio para o plano diretor? Até porque vocês falaram muito da questão de colocar árvores pequenas, a gente perde valor, onde tinham árvores grandes, mas nós sabemos que as árvores grandes em calçada de tamanho inadequado para receber também trazem muitos problemas de acessibilidade. Então, às vezes eu tenho um alecrim de Campinas, que tem um lugar ruim para se desenvolver e pode acabar caindo, porque ele teve uma
raiz menor do que deveria para suportar São Copa, ou tem uma calçada totalmente dominada pelo tronco, pela raiz de mármore. Então, acho que isso tinha que ser uma diretriz também para o plano diretor, para os novos loteamentos que sejam os locais de colocar as árvores. O que eu vejo em Campinas são prédios, e no entorno dos prédios eu tenho as calçadas, o gramado é na guia e as árvores são colocadas ali, totalmente inadequado. Então, eu queria que vocês falassem mais sobre isso. Obrigada. Obrigada, conselheira Tereza. Você vai querer se manifestar agora também ou vai esperar eles responderem? Pode ser depois. É? Que daí eu vou fazer só os comentários. Respondendo a pergunta da Camila agora sobre os estudos da fiação, já tem estudos a autora chama Juliana Velasco, a dissertação, a tese de mestrado doutorado dela, que ela coloca exatamente todos esses, de doutorado, ela coloca exatamente esses valores, a vantagem, desvantagem, o tempo necessário para isso compensar, os custos de diferença que dá para a manutenção da rede convencional, que é a rede exposta dos 13.700 volts para a rede subterrânea, enfim, ela discorre sobre todas essas informações. E também na dissertação do colaborador nosso, o José Hamilton Aguirre Júnior, ele comenta a possibilidade dessa instalação da fiação subterrânea exatamente no centro das ruas, de modo a preservar exatamente as raízes das árvores, porque vai enterrar a fiação subterrânea, vai remover as raízes, e as raízes são a principal parte da árvore que sustenta ela, né? Então não vai adiantar nada também. Então ele coloca como uma possibilidade essa questão. É um negócio barato? Não, mas a médio e longo prazo isso compensa. Então esses dois autores eles discorrem sobre essas possibilidades. Tem algo sobre a possibilidade da árvore na mesma calçada que tem a fiação? Ou não? É que a gente tem um exemplo aqui que é a Glicério, né? Que a fiação foi colocada subterrânea, mas está sobre a calçada. Será que existe alguma viabilização de arborizar um lugar desse? Sim, há possibilidades. Tem cidades, principalmente porque agora aqui o centro já é uma área já mais antiga, então as calçadas são estreitas. Hoje, atualmente, não se faz mais isso. Mas a questão o problema está aí, a gente tem que dar um jeito. Então, uma solução seria exatamente isso. Na questão que você comentou também das espécies de grande porte, igual a Renata comentou, a gente estava avaliando uma rua, aqui no bairro também, que ela tinha essas duas espécies, uma espécie de pequeno porte, um lugar potencial, sem presença de fiação, calçada com mais de 1,5 metro, dos dois lados, ambos tudo igual, só que a espécie de pequeno porte, do lado mais potencial para arborização, e a de maior porte, que vai atingir a fiação, vai requerer a poda, não aquela poda em UV, mas aquela poda em furo, ou seja, vai gastar mais exatamente do lado da fiação. Você fazer isso daí há um tempo atrás, 20, 30 anos, não tinha tantos estudos. Hoje já tem vários estudos que mostram exatamente isso daí. Então o ideal seria fazer o quê? Inverter. Já que você tem essa possibilidade do local maior e tudo mais, coloque a espécie de grande porte ali, que certamente vai trazer mais benefícios. As árvores caem, causam estragos, ocorre tudo isso daí. Só que também elas promovem muitos benefícios. E a valoração é um meio de quantificar exatamente isso. Se a gente pegar, por exemplo, uma tempestade, uma árvore mais frondosa, pode ter certeza que ela vai diminuir a velocidade do vento, ela vai atenuar e vai fazer com que essa ação atinja uma residência, uma casa, qualquer coisa, em velocidade inferior, ou seja, ela vai amortizar os efeitos dessas intempéries na área. Acho que vai responder a Cristina. Vou complementar rapidinho também, e sobre o que você falou que a gente defende só o grande porte. A gente defende muito o grande porte, eu gostaria que todas as cidades, todos os bairros tivessem árvores imensas, mas realmente em alguns lugares não dá. Então é questão do planejamento, é a gente ver, avaliar onde tem calçada, onde tem fiação, onde a gente pode plantar algumas bem maiores, outras de médio porte, as de pequeno tentar não, sabe? Mas é questão de planejamento mesmo, sabe? É questão de a gente olhar, olha, naquela calçada é desse modo, então a gente pode colocar essa espécie, pode colocar outra,
não só também pegar e jogar grande porte, não é isso que a gente fala também. É tudo planejamento, sabe? Acho que tudo começa no planejamento. Então é isso. Faltou a resposta para a Cristina. Então, o Cambuí aqui é uma referência não só para Campinas, para o estado e até para o Brasil. E a gente também teve o apoio da ONG Movimento Resgate Cambuí, que está patrocinando a gente com essa ajuda também, que ofereceu todo o suporte para a gente utilizar essa área, não como uma área específica e somente aqui, mas sim como um ponto de partida para ampliar para outros bairros de Campinas como um todo, para o estado, para o Brasil como um todo, assim como a cidade de Maringá, por exemplo, é exemplo de cidade de arborização para o Brasil, a cidade de Curitiba, quando a gente comenta, todo mundo faz referência a ela também. Então a ideia é tornar, no caso aqui, esse exemplo feito aqui no bairro, tornar exemplo para expandir para outras áreas aqui do bairro também, da cidade. Então, Cris, eu aproveito também que você direcionou, o Condema vem fazendo um trabalho bastante de transversalização com os órgãos municipais que têm essa responsabilidade. Não preciso falar para vocês sobre a Secretaria de Serviços Públicos, né? O Condema há décadas discute que a gestão de área verde deve ser da Secretaria do Verde. A operação efetiva daquilo que é contratado e as reformas pode ficar a cargo da Secretaria de Serviços Públicos e órgãos, né? No entanto, isso não acontece. O DPJ está submetido àquela secretaria. Nós temos críticas severas em relação ao direcionamento da gestão de área verde que eles adotam, né? Com todo respeito ao secretário Paulela, mas é uma questão de visão. Ele entende que é adequada, nós entendemos que não. O sistema de podas aqui é horrível. Não tem treinamento nem da equipe da empresa que é contratada. Isso eu posso falar porque eu estive na empresa. Conheci pessoas lá que foram contratadas um dia, no dia seguinte estavam fazendo a pessoa subir numa escada com uma serra automática a gasolina. O cara não teve nem treinamento de CIPA para operar uma situação dessa, né? E em termos técnicos, você tem estado aqui, a gente já teve falas do Instituto dos Arquitetos, já teve falas de outros especialistas, e a Secretaria do Verde vem desenvolvendo um trabalho, tem uma legislação nova, né, doutora Andréia, em relação a isso. Eu tive a oportunidade de ouvir a diretora do Departamento de Assuntos Jurídicos, dessa semana que entra, ainda deve encaminhar já o parecer do assuntos jurídicos referente a uma legislação que também integra o que vocês trouxeram aqui, Flávio e Renato, com o questionamento, né, para amparar a gestão de áreas verdes do município, minimamente no âmbito da legislação. E a gente vai levar isso para a Comissão de Meio Ambiente. Eu já conversei com o Rossini a respeito disso, o vereador Rossini, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Vereadores, para que o GALC, a legislação que nós temos de arborização urbana, seja efetivamente discutida e que ela seja pauta agora no plano diretor por parte da própria Câmara de Vereadores. A gente iniciou essa discussão técnica aqui minimamente para podermos entender aspectos técnicos e viáveis, né? E a gente está dando encaminhamento. Tudo vai passar pelo pleno, vocês vão ter oportunidade de colaborar tecnicamente com opiniões, e a parte legal, que é de responsabilidade do poder público, também já está sendo tratado mesmo. O Dr. Boni estava aqui até há pouco, em breve ele vai estar fazendo uma apresentação do BAV já com essa nova legislação, para a gente entender o procedimento, e o Condema vai poder baixar resolução com base na legislação, para daí sim nós fazermos o papel de cobrança que nós temos também de forma mais veemente e capilarizar isso, seja para o Castelo, seja para a periferia, né, Luiz, que lá tem uma demanda tremenda e a gente não consegue chegar até essas áreas. Eu tenho escrito o professor Mário, a Tereza tinha pedido a fala, não sei se você quer falar para encerrar, Tereza. Por favor, Mário. Obrigada. Acho melhor você usar esse. Esse aqui está funcionando. Aqui estava desligada. Então, sobre essa questão do conflito das árvores com a fiação, parece real, mas eu acho que no fundo poderíamos chamar de um falso conflito.
digamos, ele pode ser resolvido. Estava vendo uma matéria do Correio Popular de julho de 2013. Julho de 2013. O prefeito anunciava que estava negociando com a CPFL para fazer o enterramento da fiação, que o mínimo ia enviar um projeto para que os novos obras necessárias fossem subterrâneas, e na mesma ocasião o secretário de Desenvolvimento Econômico falou que tem uma empresa, tinha no momento uma empresa interessada, não disse quem, que poderia assumir o subterrâneo de toda a cidade da fiação em troca da concessão do serviço. Certo? 2017, eu gostaria de saber o que aconteceu com isso. Então, eu acho que cabe, então, com esse seu encaminhamento, conselheiro Mário, nós promovemos um ofício depois, secretária executiva, Janete, e o Mário da Ciência também como vice-presidente, né? E nós encaminhamos esse ofício às secretarias correlatas que são citadas na matéria. Se você puder mandar a matéria depois para nós, Mário, só para a gente focar o ofício com a data e quem são os responsáveis da época, né? Doutora Andréia, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Agora foi. Boa tarde. Sim? Sobre a questão da fiação subterrânea, essa é uma discussão que sempre tem aqui no Condema, principalmente capitaneado pelo movimento Resgate Cambuí. Nós, da Secretaria do Verde, colocamos no caderno de subsídios a intenção de haver, para aprovação de novos empreendimentos na figura de loteamentos urbanos, a necessária passagem de fiação por meio subterrâneo. No Plano do Verde também tem como diretriz que empreendimentos próximos a corredores ecológicos, também essa passagem subterrânea seja uma necessidade, até para não conflitar com os espaços verdes. O Plano do Verde já é uma realidade, né? Ele já foi instituído por meio de legislação, por meio de decreto específico. A Secretaria do Verde e o Condema têm revisado a necessidade desses planos serem internalizados no plano diretor, mas existe uma observação. As secretarias, elas passam as suas listas de desejos para a coordenação do plano diretor. A coordenação do plano diretor, ela vai fazer a triagem daquilo que é possível e daquilo que não é possível. Então, eu gostaria de deixar bem claro que, tecnicamente, a Secretaria colocou esse histórico, né, esse histórico movimento do Condema no caderno de subsídio do plano diretor, e é importante que a gente acompanhe o desenrolar do plano diretor e principalmente do projeto de lei, de que se esse posicionamento ambiental vai ser internalizado ou não. Obrigado, doutor Nery Giovanni. O senhor quer fazer alguma manifestação como diretor do BAV? Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui presenciando novamente uma reunião do Condema, depois de ter participado por quase 13 anos como conselheiro. Aproveite e fale sobre as podas, porque você foi um conselheiro aqui que fez um trabalho importante de enfrentamento antes de estar na administração pública em relação às podas, por favor. Na verdade, eu queria mesmo fazer a palavra, mas a Camila abordou a questão da existência de algum estudo sobre a fiação ser subterrânea. E então, aproveitando a última fala da supervisora da Secretaria do Verde, Andréia, eu quero ressaltar o seguinte: eu não sabia da tese do Zé Hamilton de já ter falado da colocação no meio do asfalto, mas por coincidência, na semana passada, na semana passada nós nos encontramos, eu proponho no meio do asfalto. Nós estamos aqui pelo Verde, cuidando da arborização da Avenida Glicério, que foi reformada.
A questão que nós encaramos como insuperável foi justamente a questão de terem feito o aterramento da fiação, tubulação de gás. Então, se não vai haver mais o conflito dos galhos com a rede de fiação, por outro lado, nós vamos ter o conflito dessas raízes se serem colocadas, como se isso aqui fosse árvore, bem embaixo da tubulação, bem embaixo da fiação. Então, já fiz a minha proposta enquanto cidadão, enquanto diretor lá do BAV, para o plano diretor, e foi isso que eu pedi para o presidente Carlos Alexandre, também tinha o Gustavo Melo, que tem problemas de acessibilidade para tratar, que as nossas calçadas não devem prever o aterramento dos rios embaixo dela, para se a arborização continuar nessa forma tradicional plantada na calçada. Tá? Então, quando for discutido o plano diretor, espero que todos se lembrem dessa reflexão do caso concreto. Então, a solução nesse caso da glicério, para não deixar sem árvores, vai ser fazer floreiras com 1 metro de altura, para a gente poder ter árvores acima de um arbusto. Porque o correto é o que os dois pesquisadores falaram. O ganho ambiental de quanto maior for a árvore, desde que tecnicamente adequado para aquela calçada, que é o que já diz a lei de arborização. E para encerrar, eu quero lembrar que eu sempre defendi aqui, enquanto jurista, advogado, que nós já temos a previsão na legislação, na Lei 11.571 de 2003, se for possível a secretária tiver acesso à internet e projetar, que lá, se não me engano, no artigo 13, diz o seguinte: os novos empreendimentos imobiliários deverão ter a sua fiação de forma a evitar a interferência com a arborização. Então, quando ele usa evitar ali, não se deve permitir um modelo de fiação que interfira na arborização. E a lei foi sábia, ela não quis dizer que é para enterrar. Se a gente quiser fazer como alguns trechos de São Paulo, onde passa o bonde, lá o ônibus elétrico, põe-se o poste, põe a fiação no meio do asfalto e a gente plantaria árvores aqui. Ou pode pôr no subterrâneo, mas longe de onde vão ter as árvores, porque as copas são a projeção das raízes. Por mais que nós escolhamos, dentre as várias espécies disponíveis para o plantio em calçadas, sempre vai haver um risco de uma tubulação de gás ser afetada, de uma tubulação de comunicação. Então a gente deve realmente afastar, enterrar, sem dúvida nenhuma, mas afastando do ponto das árvores. E quanto à questão das podas, é objeto da Secretaria de Serviços Públicos. Eu prefiro não ter conhecimento atualmente para falar sobre isso. Bom, o senhor já está convidado, então, assim que sair o regramento, doutor André, fica o convite para que o diretor do BAV, que coordenou todo esse processo, né, junto ao gabinete do secretário, faça uma apresentação ao CONEMA de qual é essa estrutura de legislação e também quais são os instrumentos que nós vamos efetivamente utilizar para aferir. É importante ressaltar também que, do ponto de vista de nós exigirmos de novos empreendimentos, principalmente da iniciativa privada, o cumprimento de novas modalidades e modelos de projetos, se avalie também a viabilidade econômica e se crie também subsídios de incentivo. Há possibilidade de se criar subsídios de incentivo para que a gente não só a questão da fiação, da arborização, mas outras técnicas e instrumentos de sistemas sustentáveis na construção sejam absorvidos com maior ênfase por parte do mercado privado também, e é interesse deles, porque vai trazer qualidade para o empreendimento. Agora, há uma questão de custo também que deve ser levada em consideração nesse processo. O Mário pediu uma intervenção, por favor, conselheiro Mário. Depois a gente tem a Tereza. Muito breve. Muito breve, na verdade, para fazer uma proposta ridícula, mas eu vou fazer de qualquer maneira. Já que a fiação foi feita na calçada, aí onde não devia ser, então vamos plantar árvores no meio da glicério. Eu acho que seria interessante em cada quadra ter pelo menos umas 4 árvores bem no meio da avenida. Aquelas que não crescem bastante, que não vão interferir no trânsito.
Mas eu acho que como cartão postal seria bem interessante. Eu acho que no mundo seria já que tem esse modelo, seria um modelo interessante. A gente vai dizer, bom, nós além podemos colocar na calçada, interferir no passo dos pedestres, nós vamos colocar no meio da rua, interferir no passo dos carros, que no fundo nós queremos tirar os carros da cidade. Posso só completar? Pois não? Apesar de ser ridículo ou não, essa proposta já foi feita uma vez em São Paulo, se não me engano, onde a própria população plantou exatamente no meio do asfalto 4 ou 5 árvores, já em 2 ou 3 metros de altura, mas a própria população rejeitou essa proposta. A própria população, na hora de virar o carro, de estacionar, já acabou condenando. Então, eles mesmos que plantaram, a sociedade civil, e a própria outra parte da sociedade civil foi lá e removeu. Então, já tem divergência dentro da própria sociedade. Isso é uma questão de política pública e ela deve estar embasada em regramento legal, para que não haja justamente esses conflitos, né? A população tem que se educar. Um dos itens nas diretrizes que foram apresentadas previamente na comissão lá para nós, eu enfatizei, a Tereza corroborou lá e já foi incluído no texto de lei, onde a gente tira a priorização do automóvel para os novos focos de planejamento de expansão da cidade. Então nós não vamos mais planejar avenidas. E se for no âmbito, independente de ser avenidas, ou se você vai ter ali um trecho para BRT, ou de ciclovia, etc., o processo de estrada-parque com arborização urbana está efetivamente implícito nessa estrutura da urbanização que tem que ser projetada. Então, esse é um desafio muito grande que nós estamos discutindo em todos os âmbitos. O IAB vem trazendo vários questionamentos do ponto de vista técnico de projeto, né? A gente tem modelos internacionais aí super bacanas e o que a gente tem que fazer é se mobilizar. Não adianta a gente também só ficar no discurso aqui, né? A gente vai ter que se desdobrar e escrever material. Vocês estão levando lá no evento, inclusive agora. Esse material vai subsidiar, a Tereza vai trazer para o plano diretor e a gente vai começar a discutir isso e colocar em pauta na lei para buscar efetividade. Tereza, por favor. Só mirar aqui, peraí. Então, tá ligado isso aqui? Tá. Esse negócio da Francisco Glicério é uma vergonha vergonhosamente enorme, né? A gente está brigando, a gente tem um grupo árvore que discute isso aí, então o pessoal aí, e a gente briga com isso aí desde o começo, desde o projeto, que foi o projeto da Maria Rita, e que a gente aponta que não tem arborização desde o começo. Não adiantou nada. Não devia nem ter sido feito, devia ter sido revisto. A resposta daquela senhora é o Cambuí, porque a gente está lá. Mas nada impede que a senhora faça no seu bairro, a gente ajuda, dá todas as ideias, enfim. Estamos disponíveis. Agora, é o Cambuí, todo esse projeto, porque a gente está lá. Eu acho que a gente tem que estar no lugar para cuidar, né? Eu também queria agradecer ao Zé Hamilton, que ele não está aqui, mas é o cara que sempre ajuda a gente em tudo e não foi possível ele vir porque ele está em São Paulo. Vamos lá. Quanto a esse plantio que fizeram no Cambuí, ninguém chamou a gente. A gente estava fazendo o projeto Cambuí Verde já desde 2007. Ou seja, o plantio foi, acho que o ano passado. A prefeitura, além de não chamar a gente, pegou 40 ou 60 locais que a gente tinha autorização de plantio. Eles plantaram nos nossos locais e nunca deram satisfação para a gente. E agora, duvido que alguém dê alguma autorização para a gente, mas beleza. E aí eu queria dar uma parte aqui, que essa licitação que a firma que você citou é a NB Engenharia, que venceu a licitação só da manutenção e das árvores. A que cuida do resto das coisas verdes é a outra, que é de 50 e tantos milhões. Agora acho que está em 63. Essa da árvore, só da árvore, são 26 milhões esse ano. Isso para fazer aquele canteiro. Tá? É bom que todo mundo repare. Não é que o nosso é o melhor, não. Eu acho que dá para fazer melhor ainda. Agora, o nosso não tem recurso nenhum.
São pessoas que vão lá ajudar e cada um ajuda com uma coisa e sai aquele canteiro, com toda a orientação do Zé Hamilton. E a prefeitura, que tinha que ter alguma coisa melhor do que o nosso. O nosso é o que dá para ser feito pela sociedade. O da prefeitura com 26 milhões tinha que ser muito melhor. E é aquela porcaria que vocês viram, entendeu? Então isso é uma coisa que tem que ficar gravada e lembrada, porque esse dinheiro não está indo para aquele canteiro. Tá certo? A cidade com árvore caindo, eu vou mostrar daqui a pouco hoje um exemplo. Já, peraí. Então, e aí vamos lembrar, quando eles chegaram, quando saiu essa licitação, o valor era um pouco mais do que 1.800.000 por mês. Eu não lembro o total. Foi bem quando fizeram a licitação. A gente tem tudo isso, em link inclusive, para quem quiser. E aí naquela época a gente pediu pro Exalc, pro professor Demóstenes, com o número de árvores que a Embrapa tinha levantado, se não me engano eram 365 mil. Em cima desse número foi dado um orçamento para a cidade de um inventário como esse completo de R$1.400.000. Eu tenho esse documento também. Certo? Isso nunca ninguém deu bola. Ou seja, o cara tinha 1.800.000 por mês, ainda sobrava um troco de 400 mil reais naquele primeiro mês. E aí esse problema estava resolvido. Porque é como eles falaram, como é que você faz um plantio sem planejamento? Você não sabe o que você tem. Como é que você tira alguma coisa ou põe alguma coisa? Então é bem absurdo. E nós temos também um projeto, que essa lei, um dos advogados que ajudam a gente já fez, está pronta. Ela era para ser uma lei de iniciativa popular, a ideia. É uma lei que obrigue todos os laudos a estarem na internet, de podas e distrações. Aliás, isso já foi, o Condema já topou isso há uns 4 anos atrás e ficou na ata e não saiu da ata. Eu tenho isso também, se alguém quiser. E agora com a mudança que você está falando do Rossini, então talvez a gente junte nisso daí, porque é uma coisa que tem que estar disponível. Porque aí você pode acompanhar, pode ir lá olhar antes, você pode... Enfim, porque assim, será que esses laudos são feitos antes mesmo? A hora que você pede, ele sai. Mas ele não tem um controle legal? Eu não sei. Cada vez que eu peço, eu acho que ele saiu naquele dia, entendeu? Então, beleza. Mas isso é eu. Não posso garantir nada e não estou falando que não é. Mas dá dúvida. E por fim, eu queria mostrar umas fotos de hoje. Eu queria falar também que esses 3 inventários estão todos indo para um Google interativo, onde as pessoas vão poder participar, se manifestar, enviar material. Então ele vai ser uma coisa que dá para ser sempre atualizado. Isso tudo está andando, tá? E hoje eu tive reunião lá no Condepac e na volta, na rua Maria Umbelina Couto, que não deve ser coincidência isso que eu trouxe para cá, né? Porque já era o assunto de hoje, para mostrar a falta de ineficiência da prefeitura e dos 26 milhões, que eu quero que todo mundo lembre todo dia desse valor. Né? Falta de eficiência. Isso, exatamente. Essa árvore, pelo que as pessoas estavam falando, ela tinha acabado de cair. Maria Umbelina Couto com Oswaldo Cruz. Pode passar, por favor? Elas não ficaram muito boas porque estava meio escuro. Ela caiu quase que em cima do ponto de ônibus. E aí está escurinho, espera um pouquinho, mas dá para ler. Árvore condenada com risco de queda, raiz podre. Algum morador pôs essa placa, ninguém deu bola e a árvore acabou caindo, entendeu? O tamanho do descaso e do descalabro e da pouca vergonha, ou do nome que você quiser dar. Ou seja, nós temos um setor de 26 milhões que não cuida de nada, porque essa árvore jamais poderia ter caído, porque já tinha até plaquinha. Então é só isso, obrigada. Obrigado, Tereza. Eu gostaria de pedir para o Alan fazer uma fala, Alan, porque a gente tem experiências em São Paulo. Vou falar daqui, por exemplo. Renova, em São